Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu estava aqui parei aqui um pouco e estava ouvindo esse louvor e me lembrei. Olha que coisa linda. Por isso vou vivê-la intensamente. Eita glória, que saudade. Aquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero transferir. Eita glória. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estava ouvindo esse louvor agora e me lembrando quando outrora nós aceitamos a Cristo. Eu aceitei a Cristo na década de 90, ali por 93. Faz alguns dias, mas ainda é pouco. E lá, naquela época, quando nós aceitamos a Cristo, a Jesus, nós cantávamos esse hino num grupo. Grupo dos jovens. Era muito gostoso. E só ficou a saudade, viu, meus irmãos? Só ficou a saudade daquela época, quando nós aceitamos a Cristo e a gente ia no culto, o pastor trazia a palavra com os irmãos e a gente chegava em casa, terminava o culto, a gente chegava em casa, aquela palavra, ela ficava movendo, trabalhando dentro da gente, né? O evangelho, aquelas palavras simples. Não tinha, lá onde eu congregava, não tinha doutor, não tinha diplomado, homens letrados que nem tem hoje, bacharelado, não tinha não. Lembro-me de um dirigente chamado irmão Moacir. Ele só pregava mais porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era esse o versículo que ele lia. Mas, meu irmão, quando ele terminava aquela mensagenzinha simples, no outro dia ficava moendo da gente assim, sabe? Não tinha barulho, não tinha lambacéria, não tinha essas coisas nada não. Tinha sim, mas era tudo espiritual, coisa do céu mesmo. Hoje nada contra, mas é porque o tempo vai evoluindo. Mas eu sei que naquela época, quando nós aceitava Jesus, quando as pessoas aceitavam Cristo, domingo, eles ficavam perguntando a gente: quando é o culto? Vai ter culto hoje? Quando é o culto? Vai ter culto hoje? E domingo, sábado, final de semana, ou no próximo final de semana, aquela pessoa estava lá, né? E Jesus batizava com o Espírito Santo. Eu já vi pessoa sendo batizada com o Espírito Santo. Até antes eu vi uma senhora disse assim: eu quero ser crente, lá em Água Preta, Pernambuco. E antes dela, ela caminhou da porta até lá no altar, já foi falando de mistério. Eu não sei o que era aquilo, eu só sei que era coisa divina. E hoje não é diferente, meus irmãos, né? Só que hoje a gente, né, não busca mais, o povo estudaram muito, está de hermenêutica. E é por isso que todos pecam. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Eita glória! Ô Jacuípe, saudade daquela igreja, meu Deus do céu. Pastor, esqueci o nome do nosso pastor lá, que o Senhor já o guardou. Francisco Galdino, um homem simples, meu Deus, ele andava de havaiana com a calça enrolada, sabe, a barra da calça, mas quando o homem abria o culto, parecia que o céu se abria, né? Todo mundo se sentia perto do Senhor, chorava, falava em mistério, e era uma bênção. Hoje só restou a saudade, viu, daqueles matutos, né? Aqueles crentes matutos lá, que quando abria a boca assim o diabo fazia carreira no mundo. O povo não estudava tanto, mas o povo orava, viu? O povo orava. A gente ia no culto, quando era culto de oração, quando o pastor dizia amém, encerrava a oração, lá pelas 7h40, 8 horas,
tinha que bater na campa para o povo se levantar. Amém, amém. Senão o povo não se levantava, ficava ali chorando, falando de mistério. Parecia que o céu se rasgava mesmo. Era isso aí que acontecia. Ó, chega a arrepia. Eita Deus, né? Hoje em dia a gente chega na igreja, o pastor tá orando lá, coitado, se relando lá, junto com alguns irmãos do púlpito, que não são todos, mas tem alguns que ainda oram. E a igreja sentada, falando de serviço, de WhatsApp, falando de política, de guerra, que mandaram um míssil lá para a Ucrânia mandou um míssil para... Falando nisso aí, o pastor lá orando, aí termina o culto, parece que foi só uma reunião, uma palestra, uma juntação de pessoas, né? Alegria, se você não buscar o Espírito Santo, você vai na igreja, volta, porque os irmãos sabem que a igreja é apenas uma continuação da sua casa, viu? Não vá nesse negócio de a igreja, as orações da igreja é a continuação da oração da casa, né? E naquela época não tinha como o crente aceitar a Jesus domingo e na quarta-feira, no próximo domingo, no sábado, no próximo domingo, não está lá, porque quando o evangelho entrava mesmo. Uma vez eu aceitei a Cristo na década de 90, como eu já falei, dava fome de estar lá de noite. Ó. Glória a Deus por isso. Mais que o Senhor Jesus possa entrar em nosso coração, nossa vida, não possa que essa chama que está em mim, que está em você, que está em nós, não venha se apagar, né? Porque fosse comprado por bom preço, o preço de Cristo, que Cristo pagou na cruz do Calvário por cada um de nós, né, meus irmãos? Que as famílias, que os lares sejam abençoados nesta manhã, neste dia, nesse tempo, né? Que o Senhor traga avivamento, aquela chama que está em vós, que está na tua família, não podemos deixar se apagar. O Evangelho de Cristo, ele tem que ser propagado, né? Propagado, falado, dito, enviado para as pessoas, né? Que a semente do Evangelho que está em você, que está em nós, venha nascer, crescer e dar fruto. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Aleluia. Amém.